Graça e paz a todo do canal. Vocês que não é inscrito no canal, inscreve no canal, dá um like para nós aí, para que os vídeos, para que você venha receber a próxima mensagem. A mensagem de hoje se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 3, que diz que importa que eles creram, né? Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo, vamos ler do 1 em diante. Diz assim: qual é logo a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo diz: muitas em todas as maneiras, vírgula. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. 3. Pois que, uma pergunta, se algum for o incrédulo, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Entendemos que o texto está dizendo qual que é esse alguns que foram incrédulos. Abra a tua Bíblia em Romanos 11. Romanos capítulo 11. E no versículo 7 em diante. Pois que, Paulo pergunta, o que Israel buscava não o alcançou, ponto vírgula, mas os eleitos o alcançaram e outros foram endurecidos. Diz que o que Israel buscou, ele não alcançou, e os outros foram endurecidos. Abra a tua Bíblia aí em Romanos, capítulo 9. Romanos 9, acho que é 32 em diante. No versículo 30. Romanos 9, 30. Diz assim: que diremos, pois? Uma pergunta. Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Qual que seria essa fé? A Bíblia diz que em Gálatas, abre a tua Bíblia em Gálatas para deixar bem claro, Gálatas 3, 23, diz assim: todavia, o que era da escrava, é 3, 23, que é o 3, Gálatas 3, 23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. Entendeu? A fé é um ato de fidelidade. É o mesmo que fidelidade. Antes do feito, antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, nós estávamos debaixo, nós não, quem vivia ali, os judeus que viviam debaixo da lei, estavam debaixo da lei. Mas depois que veio a fé, veio Cristo, já não estamos mais debaixo da lei. Não estamos quem? Quem vivia debaixo da lei. O gentio, na verdade, segundo o que está escrito em Romanos 2,15, o gentio não tinha lei. Entendeu? Então, olha só. Então, o que acontece? Em Romanos 9,35, vamos voltar para Romanos 9,35. Romanos 9,35 diz assim: 35 não, 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram
a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Qual é essa fé? Não é Cristo? Em Gálatas capítulo 3, versículo 23, não diz que antes que a fé viesse, nós estávamos debaixo da lei? Né? Em Romanos 3, 23, para deixar bem claro, Romanos 3, 23, olha o que vai dizer em Romanos 3, 23. Diz assim, 21, quer dizer, 3, 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo os testemunhos da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus. Né? Qual é essa fé em Jesus? Na verdade, o texto está traduzido erroneamente, porque essa fidelidade está em Cristo, não está em nós. Por isso que fala, a fé em Jesus. Muitos traduzem assim, nós temos que ter fé para ser salvo. Não, não é isso. A fé, o crer, é para reinar, é para tomar posse do reino. Como entender isso? Vamos ler em Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz. Versículo 16, melhor dizendo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, vírgula, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Salvação do quê? Vamos continuar lendo o texto. Primeiro dos judeus, também dos gregos. Porque neles se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Entende porque o texto diz que o justo viverá pela fé? E qual que é esse justo? É o justo justificado por Cristo. Porque se nós formos entender que esse justo veio da parte de nós, veio dos nossos méritos, do que nós for fazer, então a Bíblia está mentindo. Vamos ler? Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganos, enganosamente, quer dizer, peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios. Então, entenda bem. O que Paulo diz aqui? No versículo 10. No versículo 10. Presta atenção no 10. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Entendeu? Então ali, você já, no texto de Romanos, né, no capítulo 3, versículo 21, já dá para você entender que o justo que fala viverá pela fé, em Romanos 1, quer dizer 1,17, é o justo que vive pela fidelidade de Cristo. Porque justo, né, não há nenhum no mérito humano. O texto deixa claro que se nós formos dependermos da justiça nossa, não tem como haver justiça da nossa parte. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que não há um justo sequer. Entende? Isaías capítulo 64, no versículo 6, diz que todos estão nas mesmas condições. E todos estão, e as obras de justiça são trapos e imundícia. Como que seremos justos na carne se a nossa obra de justiça para Deus é trapo de imundícia? O único feito que atingiu a Deus, que nos
colocou na posição de justo, santo, foi Deus, por intermédio de Cristo. Vamos ler? Colossenses. Vamos ler Colossenses capítulo 1, e no versículo 21 e 22, que diz assim: a vós também que noutro tempo éreis estranho, inimigo do entendimento, pela vossa obra, mas que agora, contudo, com toda a vossa obra, mas, vírgula, agora, né? Esqueci de pôr dentro da vírgula. Contudo, vos reconciliou. Quem reconciliou? Hã? No corpo, quem foi que reconciliou? Deus. Deus reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo e irrepreensível e inculpável. Quer dizer, diante de Deus, pelo feito de Cristo, não temos culpa. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo. O sistema religioso quer colocar você como pecador, como miserável, como tudo. Ele coloca você em condições precárias. Por quê? Porque ele depende de você. Entende? Ele depende de você para poder manter eles, né? Mas a Bíblia diz que diante de Deus, pelos méritos de Cristo, pelos feitos de Cristo, né, não há nenhuma acusações. Tanto é que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Quer dizer, andar segundo a carne é andar segundo os seus méritos, é tentar se justificar diante de Deus, que nem aos Gálatas. Olha só o que está escrito em Gálatas. Dentro da Bíblia, andar segundo a carne, olha o que é andar segundo a carne. Olha que Paulo diz aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade? Né? Vírgula. A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado, quer dizer, como crucificado. O que Paulo disse? Ó insensatos Gálatas, loucos, tolos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? Aí ele disse, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Perante os olhos de quem? Aí no versículo 2, só quiseram saber isto de vós. 2 pontos. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Hã? Vocês receberam o Espírito de Deus, a promessa de Deus, pela obra da lei, pelos méritos da lei, porque a lei trazia justiça própria. A lei trazia justiça própria. Mas como entendemos isso? Abra a tua Bíblia em Filipenses. Filipenses. No capítulo 3, por gentileza. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler o 8 e 9. E, na verdade, tenho também por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como estercos, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Quer dizer, a justiça que vem da lei é justiça própria. Ele falou, não tendo a justiça que vem da lei. Olha só o que o texto diz. E sendo achado nele que é em Cristo, não tendo a justiça que
não tendo a minha, ele falou claramente, minha justiça, né? Que vem da lei. Então, de fato, a justiça que vinha da lei era justiça própria. Então, o que é andar segundo a carne? É andar segundo a sua justiça. É tentar se justificar diante de Deus. Isso que o texto deixa claro. Né? Então Gálatas aqui, o que Gálatas fala? Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou, não obedeceu à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. No 2, só quiseram saber isto de vós. 2 pontos. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebeste o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Por que será que Paulo fala para os Gálatas o porquê eles estavam... primeiro Paulo fala que eles começaram pelo Espírito e terminaram pela carne. Olha no texto, olha no 3. Sois vós tão insensato que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O que significa carne aqui? Vamos entender o que significa terminado pela carne. Na Bíblia King James já traduz já a palavra certa, esforço próprio, né? Na Bíblia King James. Mas para nós poder entender o que significa carne nesse texto aqui, vamos procurar o contexto, a referência da própria Bíblia. O que significa esforço próprio? O que significa carne? Vamos lá. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Entende? Então aqui já deu para você ver que sacrifício de si mesmo é um esforço próprio. Entende? Olha o que está escrito em Romanos. Acho que é Romanos, se eu não me engano, peraí, Romanos. Quer ver? É Romano 15, 8, 15. Aqui é Romano 8 primeiro. Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você já deu para você ver que andar segundo a carne é andar segundo a sua justiça. Né? Paulo diz em Filipenses, deixou claro em Filipenses, presta bem atenção para vocês entenderem. O que Paulo fala em Filipenses? Que ele deixou a justiça que vinha da lei. E a justiça que vinha da lei, o que Paulo fala? A minha justiça. Né? Por que minha justiça? Porque o que está escrito em Romanos capítulo 3, e no versículo 21, ele diz assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quer dizer, que manifestou agora a justiça de Deus sem a lei, né? Sem o esforço próprio, né? Sem a justiça do homem. Agora a justiça de Deus. A lei trazia justiça do homem. A lei era mandamento humano. Vamos para provar. Eu estou falando aqui para vocês, pessoal, e estou provando dentro da Bíblia. Eu estou falando para vocês, estou colocando o que a Bíblia deixa claro. Olha aqui em Hebreus, né? Estou falando para vocês aqui, e não estou falando de boca para fora. Eu estou falando para vocês aqui, e estou colocando para vocês em pauta a Bíblia, né? Então o que acontece? A justiça que vem da lei é esforço próprio. Olha que fala em Hebreus capítulo 7 e versículo 15.
Olha que fala, presta bem atenção. E muito mais manifesta ainda, se a semelhança de Melquisedeque é Cristo, se levantar outro sacerdote, outro, né? Que não foi feito segundo a lei dos mandamentos carnal. Quer dizer que o sacerdote Melquisedeque, né? Veio mandamento humano. O Paulo está deixando claro que agora, né, se manifestou outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. O Evangelho traz o que? O Evangelho, dentro da Bíblia, o Evangelho traz o que para a pessoa? A incorrupção. Entendeu? A imortalidade. Vamos ler? Vamos entender, o Evangelho traz o quê? O crer aqui, que nem muitos aí falam, não, mas tem que crer para ser salvo. Peraí, a salvação não depende do homem crer. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 3, Paulo diz que importa se eles não creram. A incredulidade dele aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que seja justificado pela palavra e vence quando for julgado. Então não dependeu do homem crer para poder ser justificado. Entendeu? Ao contrário, eles receberam esse plano de não crer. Foi o próprio Deus que endureceu o coração de Israel para que eles não cressem. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que eles não seriam salvos, porque o plano de Deus de salvação não dependeu do homem crer. O plano de Deus de salvação é um propósito de Deus. A própria Bíblia diz em 2 Timóteo, olha só, para vocês verem que eu falo aqui, provo para vocês dentro da Bíblia. Você entendeu? Olha o que o texto de Timóteo fala. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 9. Que nos salvou e ele chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Olha no 10. E que é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quer dizer que quem não crer que é salvo e ainda precisa de se esforçar para chegar a ser salvo, porque ainda está com a mente corrompida. Ele não recebeu o Evangelho. Ele não recebeu a libertação. Ele não foi liberto. Ele ainda é um pecador. Por quê? Porque ele está na incredulidade. E o que Jesus disse para os seus apóstolos? Eu vou. João 16,7. João 16,7. Eu vou. Porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus o Espírito não vem, né? O Consolador não vem. E se ele vir, ele convencerá do pecado, da justiça e do juiz. Do pecado, porque não creram. Aí, ó. Da justiça, porque estarei com meu Pai. E do juiz, porque o príncipe desse mundo, que é os governadores daquela época, já foram julgados. Mas como o sistema religioso ainda tem a coragem de dizer que Satanás, que eles dizem como, na verdade, o diabo ali na época ali na verdade, era o pecado adâmico, era a morte, né? Que Jesus venceu a morte, que venceu o diabo, que é a morte, né? Ele diz que esse diabo aí, que é um ser criado pelo sistema, eles vão ser vencidos ainda. Porque se nós fosse levar para o literal, entender que isso aí era o diabo, a Bíblia então estaria mentindo, porque a própria Bíblia diz que ele venceu. O último inimigo a ser vencido não era a morte, e segundo o que está escrito aqui, ele não aboliu a morte não foi vencida, é porque ele aboliu. Né? Então aí ele já estava perdido, porque segundo a Bíblia, no versículo 10, diz assim, e que se manifestou agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida
incorrupção pelo Evangelho. Então, de fato, a morte já foi abolida. E o sistema religioso está esperando ainda a morte ser vencida. Na verdade, a morte que eles falam é o diabo. O diabo ainda vai ser vencido. Ele diz assim, o diabo tá quase chegando a hora dele. Ele está apavorado, o diabo está apavorado, está quase chegando a hora dele. Isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Eles estão criando uma mentira em cima, né, da teologia protestante, né? Eles criaram esse tal diabo, que não existe, entendeu? Porque o próprio Jesus disse que o que entra na boca do homem não contamina o homem, mas o que contamina o homem é o que sai do interior do homem. Não existe esse negócio do diabo entrar no homem. Isso aí não tem. É antibíblico falar que o diabo entrou num camarada, é mentira. Entendeu? É mentira. Então o que acontece? Segundo a Bíblia, né? Diabo aqui na Bíblia é o que o diabo? É o adversário. Né? Satanás é o que? É o opositor, que é o mesmo diabo, que eles criaram dentro do sistema religioso. Satanás é o opositor, todo aquele que se opõe, né, o Evangelho. Israel era inimigo, era o diabo. Israel, você quer que eu te prove para vocês? Israel era o diabo. Vou ler aqui para vocês em Romanos, né, no capítulo Romanos capítulo 11, né? Romanos capítulo 11, versículo 28 diz assim: assim o que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amada por causa dos pais. No 27, e esse será o meu conceito com